noite. Eu quero agradecer a presença de todos. Nós queremos dar boas-vindas tanto quem está aqui presencialmente, como também quem está nos acompanhando online aí. Sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar toda a congregação a se colocar em pé. Quero dizer, nesse momento, irmãos, vamos adorar ao Senhor com alegria, com júbilo, com ações de graças pelo aniversário da primeira Igreja Batista em Bauru. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem está feliz aqui hoje por 106 anos sendo comemorados aqui na primeira Igreja Batista de Bauru? Quem está feliz por estar aqui comemorando 106 anos da primeira Igreja Batista de Bauru? Glória a Deus! Nós iremos cantar a comunhão e adoração. Convido a igreja a cantar junto conosco.
guardando sua vida. Meus queridos irmãos, nós vamos, nesse momento, dar uma paradinha em tudo que estamos fazendo, e é momento de agora levarmos nossos pensamentos ao Senhor, momento de agradecer a Ele, momento de comunhão com Deus, a nossa oração. Você aí que veio, que está participando desse culto, gostaria que você agora se acalmasse um instante, fechasse seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Pai Celestial, que nos alimenta com a vida, nos dá essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui nesta noite. Tem presenteado esta igreja com mais um ano. Eu peço que você agora acompanhe. Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti como Teu povo. Senhor, nós não conhecemos a grandiosidade do Teu trono. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra nos diz como é um trono elevado, acima de todas as coisas. Senhor, sabemos que o universo está no estrado dos Teus pés. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, nos aproximar da Tua presença em oração. Senhor, nós queremos, Senhor, agradecer pelo Teu amor, Tua misericórdia, pela Tua justiça, que nos mostrou Jesus Cristo na cruz. Ó Deus, abençoa este culto, abençoa esta igreja, Senhor, abençoa cada vida que está aqui, cada pessoa que saiu de sua casa, que reservou esse tempo para agradecer ao Senhor. É verdade, Pai, que temos muitas lutas, muitas tempestades, mas, Senhor, o Senhor é o nosso guia. O Senhor nos mostra o caminho, e o caminho é Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa aqui, abençoa esse culto com a Tua presença. Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, que nós sejamos sensíveis às coisas que o Senhor faz, para que possamos Te louvar e Te agradecer. Fica conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós gostaríamos nesse momento de conhecer as pessoas que estão nos visitando. Temos alguma autoridade aqui, que nós não estamos completando 105 anos, né? Então nós vamos ter aqui um momento muito especial, e a gente vai convidar aqui a nossa irmã Rod. Por favor, um aplauso para a nossa irmã Rod. E ela vai então retirar o número 5 aqui, né? Vai retirar simbolicamente aí, tirando esse número. Muito bem, muito bem. E agora o JP vai colocar aqui o número 6 no lugar. Olha aí, a nova geração aí colocando ele. Maior que ele. Uma salva de palmas. Igreja escura. A igreja escura.
Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. A paz de Jesus esteja com todos. E eu estou aqui mais uma vez. Não vou chorar. O Léo falou assim para mim, quando eu chamei ele para tocar uma música comigo e com a vídeo, ele falou assim: só vale se você chorar. Eu falei: não, Léo, aí não dá certo. Mas, glória a Deus, estamos aqui, 106 anos de existência da Primeira Igreja Batista de Bauru. Glórias a Jesus, porque sustentou até aqui e vai continuar nos sustentando até o dia que estivermos lá juntos com Ele. E aí eu fiquei pensando, o que fazer? O que falar? Qual testemunho? E aí me veio uma música à cabeça, então a gente vai cantar Salmo 84. Quando os irmãos estiverem em casa e tal, leiam, é muito lindo. Porque ele fala da casa, ser do tabernáculo e do ninho. Eu encontrei uma casa e tinha um ninho aqui também. Então vamos lá, vamos ver se vai sair a música. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal
Cristolândia que estão aqui. Uma salva de palmas aí. Glória a Deus. Deus
Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a ler junto comigo Deuteronômio capítulo 16, a partir do versículo 16 e 17. Diz assim: 3 vezes por ano todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e nas festas das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Cada um traga a sua dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus. Eu tenho certeza que a partir do dia que você colocou no seu coração de estar na casa do Senhor, se apresentar diante do Senhor, você iniciou uma trajetória, você iniciou uma peregrinação. E nessa peregrinação, muitas coisas eu creio que aconteceu para tentar te impedir de estar aqui. Mas pela graça de Deus você veio. Ele te deu vitória, Ele concedeu o privilégio de você se apresentar diante do Senhor. E neste momento, durante este cântico, nós iremos apresentar ao Senhor, cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você possa demonstrar a sua gratidão a Deus por estar na presença do Altíssimo. Colocar de pé? Nós acabamos de ver um coral maravilhoso aqui. E eu quero convidar a igreja a se igualar no nível. Então, enquanto você estiver ofertando, dizimando ao Senhor, você cante conosco com um sentimento de gratidão. Vamos lá? Eu sou grato por tudo que tenho. Vida.
vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem sustentado até aqui, Senhor. Senhor, o Senhor tem concedido ao teu povo recursos, ó Pai, para poder, Senhor, ofertar, para poder, Senhor, a se apresentar diante do Senhor, ó Deus, com ofertas que, Senhor, mantenha a tua casa, Senhor. Obrigado porque o Evangelho avança, o teu reino cresce, Senhor. A palavra é proclamada, Senhor, através dos recursos, Senhor, que os teus servos, ó Deus, de uma forma generosa, Senhor, tem trazido até a tua casa. E o Senhor tem prosperado, Senhor, aquilo que temos colocado diante do Senhor, ó Pai, através da nossa fé, através da nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite de festa, ó Pai. Que o Senhor continue, Senhor, tocando nos nossos corações e falando, Senhor, através da tua palavra, Senhor, através daquilo que o Senhor ainda tem para fazer neste lugar. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Queremos pedir aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar pela vida dele, tanto em gratidão, como também pedindo que Deus o abençoe nesse momento tão especial, que vai entregar a palavra de Deus para nós. Muito obrigado. Senhor, queremos te agradecer pela vida do pastor Jesus. Obrigado pela pessoa que ele é, pelo servo teu, e pelas coisas, Senhor, que o Senhor tem
permitido e usado a vida dele, Senhor, para abençoar o povo batista, tanto do nosso estado, a região, como o Brasil, a Rede Batista de Educação. Nós te agradecemos, Pai, pela alegria de tê-lo aqui conosco. Fala, Senhor, através do teu servo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, antes de passar a palavra, podeis usar a secretária, eu quero passar aqui em suas mãos uma Bíblia de estudo que a igreja toda assinou, tá bom? É um presente peculiar aí, né? E aceite com carinho esse presente, viu? Deus o abençoe. A palavra é sua. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Boa noite, coro. Irmãos, um privilégio muito grande, eu falo isso com todo o meu coração, estar aqui hoje à noite nessa festa, nessa celebração. Quero começar, pastor, trazendo ao irmão e a toda a igreja, autorizado que foi hoje pela manhã lá em São Paulo, a trazer o abraço da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Hoje pela manhã eu estava até meio-dia em São Paulo, na assembleia da nossa convenção. Tanto o pastor presidente Nelson como o pastor executivo, o pastor Ali, pediu que trouxesse o abraço para a igreja. Uma igreja que é muito participativa no ambiente denominacional. E nós louvamos a Deus por isso, viu, pastor? A sua presença, a sua liderança tem sido realmente destacada entre nós, os batistas do estado de São Paulo. É um privilégio para nós estarmos esse tempo juntos aqui em Bauru. Irmãos, o pastor disse ainda há pouco, e é uma verdade, eu preguei aqui no centenário da igreja, uma linda festa. Eu nunca me esqueço daquela celebração de um sábado e domingo. Uma festa muito linda mesmo. E interessante, pastor Herbert, que se a minha memória não falha, talvez uns 10 dias após o mundo entrou em pandemia, mais ou menos isso, não foi? Mais ou menos 2 semanas depois do centenário, decretou-se a pandemia do Covid-19, em que o mundo parou. O mundo parou. E foi um tempo tenebroso para todos. Alguns aqui devem estar, eu estou vendo, né, o balançar das cabeças. Foi tenebroso, foi pavoroso, na verdade foi assustador. Eu era pastor naquele tempo da primeira igreja batista aqui de Ribeirão Preto, que se preparava para celebrar o centenário. As duas igrejas andam juntas. O centenário, o 106 lá, será em novembro. E eu me lembro até hoje, nós estávamos numa reunião da liderança, numa terça-feira à noite, ultimando detalhes para as celebrações do centenário, quando chegou um pouco atrasado na reunião da liderança, o irmão, que então era vice-presidente da igreja e era também secretário de saúde. Ele chegou na reunião atrasado, já estava ultimando detalhes para a celebração, ele chegou, sentou porque estava atrasado, quietinho. E quando ele pediu a palavra, ele disse: pastor, nada disso que estamos planejando vai acontecer. Aquilo foi uma facada, um balde de gelo jogado na nossa cabeça. Você não sabe o que significa isso. E de fato não aconteceu a celebração do centenário, que seria naquele ano em novembro. Irmãos, na pandemia e pós-pandemia, lojas fecharam, comércios fecharam, escritórios desapareceram, escolas fizeram um exercício mirabolante para conseguir manter o processo de educação. Mas a primeira igreja batista de Bauru continuou firme e está aqui hoje. Assim como todas as igrejas. Eu não tenho notícia de uma igreja sequer que tenha fechado por causa do Covid, por causa da pandemia. Então hoje podemos estar aqui celebrando 106 anos, depois que passamos aqueles 1 ano e meio, 2 anos de intensas trevas da pandemia, e aqui estamos alegres, felizes, um culto gostoso, um culto agradável que temos celebrado, com o qual temos celebrado os 106 anos desta boa e amada igreja, a Igreja de Jesus, Filho de Bauru aqui plantada.
E é uma alegria ver então como é que Deus age na vida do seu povo e da sua igreja. Eu quero convidá-los a abrirem, ou acessarem, ou a acompanharem, se a tela transmitir, Apocalipse 3, de 7 a 13. Apocalipse 3, de 7 a 13, já está na tela, que diz assim: e ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, porém são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos queridos, nós somos constantemente lembrados pelos nossos pastores, pela escola bíblica dominical, sobre a famosa igreja em Jerusalém. Igreja que nasceu no Pentecostes, cerca de 33 anos depois de Cristo, e que tem sido considerada pelos estudiosos da história da igreja como a chamada igreja mãe do cristianismo. Essa igreja de Jerusalém, lá de Atos, fundamentada nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, na oração do partir do pão, liderada inicialmente por Pedro e Tiago. Esta comunidade primitiva chamada Igreja de Jerusalém enfrentou perseguições variadas, e nós conhecemos a história. Enfrentou o martírio de Estevão, primeiro mártir do cristianismo, enfrentou a dispersão. E meus irmãos, foi na dispersão que a chamada Igreja de Jerusalém mais cresceu no poder do Espírito Santo. Vejam comigo brevemente alguns marcos distintivos e históricos da chamada Igreja em Jerusalém. Primeiro, sua fundação em Pentecostes. Essa igreja teve início no derramar do Espírito Santo sobre discípulos do Senhor Jesus, que aguardavam, olhando para os céus, com cerca de 120 seguidores, e que cresceram rapidamente, tornando-se, na verdade, em milhares, logo depois do discurso de Pedro. A sua vida em comunidade, a igreja chamada primitiva, a Igreja de Jerusalém, a sua marca característica, que nós mais vemos no relato dos Atos, caracterizava-se pela perseverança e pela doutrina dos apóstolos, comunhão muito forte, partindo do pão nas casas e pelas orações. Sobre a Igreja de Jerusalém encontramos também perseguições e dispersão. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir por ser cristão, intensas perseguições aconteceram. Atos 4, 5 e 7 vão registrar grandes perseguições à igreja, o que forçou muitos cristãos a fugirem de Jerusalém por causa da perseguição que se implantou, mas que
e a liderança da igreja de Jerusalém, os 12 apóstolos, com destaque especial para Pedro e João, além de Tiago, que governaram, lideraram essa primeira comunidade, que funcionava de forma unida com a autoridade dos apóstolos. Foi essa igreja, então, de Jerusalém, que estabeleceu alicerces doutrinários e alicerces estruturais para o restante do cristianismo, enfrentando problemas internos, como o caso de Ananias e Safira, e problemas externos com perseverança. Mas, irmãos queridos, olha aqui para mim. A igreja de Jerusalém, sobre a qual fiz alguns destaques aqui, apesar deste belo histórico, de tudo isso que se fala dessa bênção de igreja, ela não é o modelo a ser imitado pelas igrejas. Pode parecer paradoxal eu tecer tantas histórias do histórico dela e agora afirmar que ela não deve ser o exemplo para a vida diária das igrejas. Mas o que deve orientar e normatizar a caminhada das igrejas na atualidade é a igreja que, aprovada por Jesus, recebeu uma declaração de amor por parte dele. E a igreja de Filadélfia, da qual lemos ainda há pouco. Sabe, irmãos, das 7 igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor que são destacadas e são estudadas, apenas 2, de 7, apenas 2, Esmirna e Filadélfia, foram elogiadas por Jesus sem reserva alguma. Não tiveram correção nem repreensão, foram elogiadas por Jesus. Esmirna e Filadélfia eram apenas elogios da boca do Mestre. Não havia para essas 2 igrejas as expressões que a gente encontra nas outras 5 igrejas. Mas, porém, todavia, contudo, tenho contra ti. Essas 2 igrejas não ouviram da boca de Jesus essas expressões. Na verdade, ao longo da história do cristianismo, os tipos de igrejas e de crentes, porque igrejas somos nós, que Deus tem usado, mais frequentemente se encaixam no modelo da igreja de Filadélfia. Nós vamos ver um pouquinho hoje à noite, porque eu estou fazendo essa afirmação. Não há dúvida, irmãos, que o desejo de todos nós, PIB de Bauru, o desejo de todos nós, é que todos os membros coletivamente, e cada membro de maneira particular, seja reconhecido por Jesus, como a igreja de Filadélfia assim foi. Jesus olhar para mim, para você, no modo individual, e fazer elogio, como ele fez aqui no texto que nós lemos, ou olhar para o coletivo da igreja, a membresia da igreja, e fazer como ele fez com a igreja de Filadélfia. Então eu quero nessa noite, a partir dessa introdução histórica e prática, trazer algumas características importantes dessa igreja aprovada e amada por Jesus. E ao final, que você possa perceber se você está encaixado nesse modelo. E se você não estiver encaixado nesse modelo, quais os passos que você tem que dar para se encaixar no modelo de igreja que agradou tanto ao Senhor, que teceu preciosos elogios. Algumas características. Primeiro, seu nome, o nome da igreja. Filadélfia. Filadélfia é uma das acepções da palavra comunhão. Filos, amor, e adelphos, do grego, irmão. Filos e adelphos, Filadélfia, trazendo para o português, amor de irmãos. Amor de irmãos. O nome desta igreja, Filadélfia, significa amor de irmãos. E era uma comunidade, irmãos, que se destacava pela prática do amor regular e constante na sua vida, regularmente. Ela era reconhecida por isso. Comunidade de amor entre irmãos. E esse amor
levou à declaração de Jesus, que ele faz no texto. Lembre-se que Jesus, certa feita, disse que o mundo nos reconheceria se nós nos amássemos uns aos outros. A oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, João 17, ela discorre sobre esta ideia. Então, a igreja de Filadélfia era caracterizada pelo amor entre irmãos, a alegria de relacionar-se, a alegria de estarem juntos, a alegria de participarem da comunhão na vida da igreja, era algo característico daquela igreja. Isso tem a ver de fato com comunhão. Filadélfia é resultado de comunhão, e a própria palavra assim define. Mas nós podemos, para pensar em comunhão, queridos irmãos, pensar que algumas coisas ainda hoje ameaçam a comunhão. E a igreja precisa abrir os olhos para estas ameaças à comunhão. Tenho estudado, refletido, pensado na minha vida diária, na minha caminhada diária, o quanto a tecnologia, em alguns momentos, tem ameaçado a comunhão da igreja. Não sou contra a tecnologia, de forma alguma. Eu até sou meio high-tech. Eu consigo trabalhar a tecnologia para o meu consumo, obviamente, e eu gosto, ela é uma bênção, uma ferramenta abençoada, mas nós temos que ter cuidado para que essa bênção de tecnologia não venha atrapalhar a comunhão. Eu estou relacionando apenas com a comunhão, não com as demais áreas da vida das nossas igrejas. A tecnologia é uma bênção para todos, mas é uma bênção muito grande, mas tem que ser usada com muita sabedoria. Da pandemia para cá, e eu observei muito isso, da pandemia para cá, virou um tal de assistir o culto via tecnologia, pela tela. Assistir o culto pela tela. Tecnologia com essa dimensão, pela internet. Receber as imagens, compartilhar as imagens, assistir o culto daí, ver as pregações. Não há erro nisso, mas isso não pode substituir a comunhão. Irmãos, igreja é essencialmente relacionamento. Não há como haver uma igreja home office. Não há como haver uma igreja totalmente digital, porque é relacionamento, é olho no olho, é estar junto, é estar sentindo o calor de um e do outro. Irmãos queridos, em muitas igrejas, eu passei por essa experiência, estando no ministério aqui próximo, de irmãos que a pandemia acabou, tudo voltou ao normal, tudo regularizou, ele voltou para o emprego, voltou a ir à praia, mas não voltou à igreja. A igreja não tinha mais necessidade, porque agora era só ligar a televisão ou assistir durante a semana, tem que assistir mesmo. Temos que ter cuidado com a tecnologia para que ela não venha embaraçar a comunhão da igreja. Filadélfia, essa ideia de comunhão não pode sair da nossa vida e das nossas igrejas, porque comunhão é estar junto, é tocar, é sentir o calor, é sentir a palavra. Comunhão é estar do lado e ao lado do outro, é sentir a dor do outro e a alegria do outro. E a tecnologia necessariamente não vai nos permitir isso na sua integralidade. Além da tecnologia, outra ameaça que temos com relação às nossas igrejas, fazer coisas. Irmãos, durante muitos anos eu me iludi, já pastor inclusive, deixa eu confessar o pecado aqui. Comunhão não é fazer coisas. Vamos fazer um churrasco, então teremos comunhão. Engano? Engano. Cafezinho dá comunhão. É um engano esse pensamento. Vamos comer uma pizza, e aí a gente, a partir do comer pizza, teremos comunhão. Irmãos queridos, é minha experiência pessoal. Essas coisas que eu citei, o churrasco, a pizza, o café, vão acontecer se houver comunhão. Então, porque há comunhão, eu quero levar você em casa. Porque há comunhão. Ela existe. E por causa disso, eu quero comer uma pizza com você. É porque existe comunhão que eu quero te abraçar e a gente com cafezinho, porque existe comunhão. Não podemos errar e achar que fazer coisas é ter comunhão. E uma outra coisa que ameaça a comunhão, a Filadélfia da igreja, é muitas vezes, e não é o caso aqui da PIB de Bauru, ver a igreja como uma
essa igreja não tem um bom estacionamento, eu não vou para ela. Essa igreja eu não vou porque não tem estacionamento. Irmãos, como eu já ouvi isso na minha vida. A igreja não é prestadora de serviço. Essa igreja não tem um bom trabalho com crianças, então eu não vou para essa igreja. Essa igreja não tem ar-condicionado. Essa igreja, o pastor é feio. Eu disse que não é o caso da Bíblia de Paulo. Essa igreja eu não vou porque essas coisas não acontecem. Na contramão, na via contrária, uma certa vez eu estava olhando o site de uma igreja, alguns anos atrás, olhando o site para ter algumas ideias, e naquele site a igreja dizia assim, na sua primeira página, assim que você abria lá a página do site: venha nos conhecer. Ambiente climatizado, ministério infantil com pedagogas, amplo estacionamento. Irmãos, a igreja não é prestadora de serviço, isso corrói, até destrói a comunhão da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando você vem para a igreja, você está indo para a igreja ou para o shopping? O shopping tem tudo isso: amplo estacionamento, ar-condicionado, tudo acontece em modo redondo. Você não está indo para o shopping, está indo para a igreja. Nós estamos indo a um parque de diversões, estamos indo para a igreja, onde acontecerá a bênção, como tem acontecido hoje à noite, do Senhor na nossa vida e a comunhão. Filadélfia era uma igreja onde todos se amavam, se respeitavam, trabalhavam, atuavam, queriam ser úteis. Primeiro disse o nome da igreja, citei essas questões. A segunda coisa, característica de uma igreja como Filadélfia, é uma igreja que ouve a Jesus Cristo. Ouve a Jesus Cristo. Isso tem a ver com fidelidade à palavra de Deus. Está nos versos 7 e 8. O texto fala assim, você guardou a minha palavra. Diz o texto lá. Você guardou a minha palavra. A igreja amada por Jesus, que foi elogiada por ele, estamos falando aqui de Filadélfia, ela sempre ouvia a voz de Jesus. E uma igreja que quer fazer assim, ouvirá a voz de Jesus. O texto, lembra que o texto conclui assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem igreja que não ouve o Senhor Jesus. Isso não é, de fato, não é mesmo o caso da nossa igreja aqui. Uma igreja que há 106 anos está fundada, alicerçada na palavra do Senhor Jesus. Por isso sobrevive. Por isso sobrevive. Mas tem igreja que não ouve ao Senhor, pastor. Eu creio que tem igreja que não ouve ao pastor, que não ouve ao Senhor Jesus. Conheço várias. Algumas igrejas que pregam que está na moda, está no momento, o que acontece agora? Igreja que ouve o líder que muitas vezes não fala da parte do Senhor. Igreja que aprende o que o líder pensa e vai na direção do que o líder pensa. Igreja que prega autoajuda. Hoje nós estamos na moda, algumas na verdade, do coaching. A coisa agora é coaching. Irmãos, desculpe, porque eu sou nascido na Igreja Batista, criado na Igreja Batista, 35 anos de ministério. Por isso que às vezes eu tenho uma crítica, mas como hoje é um culto do aniversário da igreja, a gente pode ficar tão à vontade que por não ser o caso aqui da nossa igreja. A moda é coaching. Aí você pega uma mesinha redondinha, coloca aqui, põe um banquinho aqui, e o pastor, no melhor estilo showman, vai falar do coaching que ele aprendeu a fazer. Vai levar as pessoas ao êxtase da emoção. Alguns colocam um tambor. Vocês já viram um tambor aqui, a partir do tambor a coisa vai acontecer. Não sou contra as coisas, mas porque se usam as coisas. A igreja de Filadélfia, diz o texto, o Senhor Jesus disse: guardou a minha palavra, guardava a palavra de Jesus. Jesus colocou uma porta aberta e ele diz isso no texto, para que a verdade fosse comunicada. E sabe, irmãos, as verdades do Evangelho são inegociáveis. Não há negociação com a verdade do Evangelho. É amor verdadeiro à voz do Senhor Jesus. Por isso, o seu nome, que tem a ver com comunhão, ouve a Jesus. É a terceira ideia, poder. O verso 8 diz assim: sei que tens pouca força, entretanto, ou mais, depende da versão que está usando.
entretanto, ou mas, guarda o que tens. Palavra de Jesus à igreja de Filadélfia. Irmãos, a fidelidade, ela se traduz em persistência e poder. Ele fala pouca força, entretanto, porém, ou mas. A fidelidade se traduz, queridos, em persistência. Filadélfia persistiu, e em poder. Entretanto, porque guardaste a minha palavra, também te guardarei. Guarda o que tens. Expressões que estão no texto bíblico, texto da palavra do Senhor Jesus. Quando eu falo em força e poder, eu gosto de ilustrar força e poder. O guarda de trânsito, a na blitz, ele não tem força, mas com um apito e um levantar de mãos, ele para uma carreta de 36 pneus na frente dele. Com um pequeno apito e a mão levantada, ele não tem força. Se ele fosse parar aquela carreta pela força, ele viraria caldo no chão. Mas ele tem o poder que lhe foi conferido pela autoridade do apito e do levantar das mãos. O juiz de futebol, ele não tem força. Mas quando ele apita, percebe que os 22 em campo param onde estão e olham para o juiz. Ele não tem força, mas ele tem o poder do apito que lhe é conferido pela federação, pelo clube, seja por quem for. Jesus fala assim para Filadélfia: sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Guarda o que tens. Eu gosto muito sempre de me reportar. Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus fala assim, vocês conhecem o texto: mas recebereis poder. Jesus não falou força. Recebereis poder quando vier sobre vocês, ou até vocês, o Espírito Santo, e a partir desse poder vocês serão minhas testemunhas. E aí ele discurso que vai acontecer. Poder. Jesus amou tanto a igreja de Filadélfia e elogiou-a tanto que a revestiu do seu poder. E sabe, irmãos, ela precisaria desse poder, que não é força, mas é poder, porque as perseguições continuariam ali na Ásia. Os cristãos continuariam sendo perseguidos, procurados e mortos, mas Jesus concede poder e ela precisaria disso. Por isso ele recomenda guardar a palavra por causa do poder. E finalmente, perseverança. Nome, Filadélfia, comunhão. Ouvir a palavra, ouvir a Jesus. Receber o poder que só Ele pode conceder para resistir e ser perseverante. E finalmente, então, perseverança, que é o verso 10. Te guardarei na hora da provação. E olha só o tempo do verbo agora. Olha o tempo do verbo. Que há de vir. Haveria perseguição, haveria tribulação, haveria provação. Te guardarei na hora da provação que há de vir. Então já se enfatiza que haverá tribulação. E como de fato houve, a gente conhece a história da igreja. Te guardarei. E aí tem a ver com a perseverança daquela bela e preciosa igreja. Queridos e queridas irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas começam uma série de coisas, não terminam nenhuma delas. Começam uma série de coisas e não terminam. Isso tem a ver com perseverança. Vou dizer uma coisa que todo mundo fala no início de ano, né? Esse ano eu vou fazer o bendito regime, eu vou fazer. Estamos em março, alguns aqui devem ter falado que iam fazer e estão devendo para si mesmos. Começa por mim, sabe? Começa por mim. Eu vou fazer o curso que eu tanto ansiava fazer, e até faz a matrícula, e até vai na primeira, segunda e terceira aula, mas depois não continua, não persevera naquilo que quer ou que pretendia fazer. Alguns anos atrás, hoje é um culto de confissão de pecados. Alguns anos atrás eu fui a um nutrólogo, médico,
especialização, nutrólogo. Não sei quem aqui já foi. Não vou ficar perguntando para as pessoas, nem mandando pergunta para o mundo do lado. Tá? Mas alguns já devem ter ido aqui ao nutrólogo. Minha experiência foi interessante. A primeira coisa que ele faz quando você chega no consultório dele é: por que você quer conversar com o nutrólogo? Quais são as suas demandas para conversar com o nutrólogo? Eu disse. Não vou dizer que agora. Eu disse. Depende de algumas coisas que estão sobrando aqui, dos lados, para frente, para trás. Então ele me fez uma série de perguntas, a famosa anamnese médica. E meus irmãos, depois que ele conversou comigo, viu meu peso, minha altura, minha pressão arterial, ele sentou no computador e imprimiu a receita, não médica, a receita de nutrólogo. E quando ele mandou eu Ctrl P para imprimir, eu ouço o barulho de 3 folhas. 3 folhas saíram. E ele me deu aquelas folhas. Olha, então olha aqui, ó, você vai combinar isso aqui, ó. E tinha um negócio imenso lá. Um café, lanche, aquela história. 3 folhas. Eu cheguei em casa, feliz da vida, fui ao nutrólogo. Agora vai. Peguei as 3 folhas, grudei na geladeira, como a gente faz, né, geralmente. Primeira semana rolou. Na segunda começou a diminuir, na terceira nem olhava naquele papel. Na quarta semana eu tirei aqueles papéis e joguei fora. Eu nunca mais falei no assunto. Perseverança, eu não perseverei naquilo que era um projeto que eu tinha, eu queria fazer. Mas eu não perseverei naquilo que eu queria, naquilo que eu gostaria de fazer. Sabe, irmãos? Perseverança é marca da igreja de Filadélfia. Algum tempo atrás também, ainda em Ribeirão, uma pessoa comentando sobre a nossa filha Alice, nossa filha em Ribeirão Preto, a pessoa disse: pastor, a Alice já se formou, está formada, já fez odontologia. Eu falei: não só está formada, como já há acho que 3 ou 4 anos já exerce. Como é, pastor? Mas como passou rápido? Como passou rápido? E passa rápido mesmo. Eu disse: irmão, rápido passou mesmo, e muito, mas só nós, a família, sabemos o que custou perseverar para ela concluir, se formar e iniciar a carreira. O curso dos outros parece que passa rápido. O nosso, quando você pega o boleto mensal para você pagar a mensalidade da faculdade, você vê que ele está demorando a passar. O financiamento do seu carro demora, o seu amigo parece que acabou rapidamente. Perseverar tem a ver com isso, sabe, irmãos? Querer é ver, é atuar, é pensar. Perseverar é o alvo a se alcançar. Tem que se alcançar. O problema é que as pessoas hoje falam assim: vai demorar, então não quero, não vou perseverar. A gente vive uma sociedade acelerada, vai para ontem. Tudo é para ontem. A gente está muito acelerado. E a tecnologia tem a ver com isso. Estou concluindo. Perseverar é você saber que tem um alvo a alcançar. Você vai perseguir, como aquela igreja de Filadélfia perseverou, foi elogiada por Jesus e certamente passa a ser um exemplo para as nossas igrejas. Irmãos, pastor, nesses 106 anos, não tem dúvida alguma, muita gente passou por aqui, tem passado por aqui. Se os irmãos fizessem um exercício para fazer um levantamento de quantos foram membros em 106 anos, passaria de alguns milhares de membros que passaram por aqui e têm passado pela vida da igreja. Mas eles todos, e os irmãos hoje, passam por lutas e tribulações. Passam por lutas e tribulações. Alguns muitas vezes querem até desistir. Perseverança, igreja de Filadélfia. Por certo, aqueles que perseveraram receberam a famosa chamada coroa da vida. Por isso estamos aqui celebrando 106 anos, porque a igreja perseverou. Porque na pandemia ela minimizou, mas não desapareceu. Fez provavelmente toda uma estratégia para não parar. Quero concluir dizendo que o resultado é que a igreja de Filadélfia, da qual extraímos um texto dessa noite, é uma das duas que não foram repreendidas ou admoestadas a mudarem de conduta. Ela recebeu: para que todos saibam que eu te amo. Está no verso 9.
E aí o texto conclui lá dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, então, é um modelo para nós, e deve ser de fato de modelo, estudado, apreciado e visto. No texto nós encontramos as expressões porta, chave, coluna. A porta fala das oportunidades que a igreja tem tido nesse tempo, e são várias em 106 anos. A porta que Deus abre e ninguém fecha. A chave fala da soberania de Deus, Ele tem a chave nas mãos, a soberania dele. E a coluna fala da vida que Ele tem preparado para aqueles que, de modo perseverante, amam e amam muito a igreja de Jesus e dão e darão o seu melhor para a igreja de Jesus. Os irmãos vivem de Bauru com alegria, com entusiasmo, com amor pelas almas perdidas que estão ao nosso redor, carentes de salvação, possam levantar o estandarte do Evangelho. O estandarte é bandeira. Levantar o estandarte do Evangelho e proclamar em todo o tempo que Jesus é Senhor dessa igreja e vai continuar sendo Senhor dessa igreja, porque Ele é Senhor da sua vida. Ele há de ser assim até que Ele volte. Podemos ficar de pé e nós vamos cantar um hino que a igreja conhece bem: o estandarte levantai. É um hino que fala da marcha da igreja. E eu fico imaginando a igreja marchando com a bandeira levantada, o estandarte levantado, proclamando em todos os níveis que Jesus, de fato, Ele é a única esperança. Podemos cantar? O estandarte dessa igreja
quebrando todo o seu protocolo, desculpa, eu sou assim mesmo. Quando chegar no, a última estrofe, quando chegar no estribilho, aí você vai levantar o estandarte do Evangelho, que é a Bíblia. Pastor, eu não trouxe a Bíblia, só o celular. Não é pecado não. Levanta a Bíblia que você tem no celular. Vai ser uma bênção. No celular você tem várias versões da Bíblia. O seu tablet, o que você tiver aí de Bíblia, na hora do estribilho, eu queria que você levantasse bem alto, dissesse mesmo, o estandarte desta igreja, que é a Bíblia, eu vou levantar. Última estrofe e o estribilho com o estandarte levantado.
Queridos irmãos, eu tenho algumas informações para passar e também agradecer. Primeiro, eu quero passar as informações. Hoje é um dia muito especial para esta igreja. É um dia que nós estamos comemorando esse aniversário e a alegria que invade o nosso coração e a emoção é muito grande. Então, eu quero dizer algumas coisas. Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos diferente. A gente vai fazer uma baguncinha agora, tá bom? Baguncinha de aniversário. Nós vamos pegar, todo mundo aí vai se dar as mãos. Vamos chegar junto aí, mas dar a mão é pouco, irmão. Fica perto. Não fica dando aquela mão de longe que parece que você só quer dar a mão. Fica pertinho do seu irmão. Fica aí pertinho. Ele faz parte da igreja de Jesus. Nós somos membros do corpo de Jesus. Então eu quero agradecer esse carinho, essa emoção muito especial, comemorar esse aniversário. Olha, nós, igreja, a primeira igreja batista de Bauru, a gente talvez seja um grãozinho de areia no reino de Deus. A gente é só um grãozinho de areia no reino de Deus, mas a gente faz parte. Nós fazemos parte. Eu não sei quanto, nada por cento, mas a gente está junto ali. Você faz parte disso. Nós estamos com certeza em Jesus Cristo. E é por isso que a igreja passa por problemas, passa por dificuldades, mas é para a vitória, para a glória de Deus. E nós vamos ler esse texto agora, que está em 2 Coríntios 4, de 8 a 11. E na sequência, nós vamos cantá-lo. Eu quero que você cante com todo o seu entusiasmo, numa igreja que aprendeu a cantar 106 anos. Vamos ler juntos? Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso
impetrar a bênção apostólica aqui. Nós vamos ainda ter mais uma apresentação do coral, e aí então teremos esse momento especial de comunhão. Não vá embora. Depois você não deve sair aí correndo, vá junto com o seu irmão, hein? Vamos acompanhar todo mundo junto aí. Vamos aí, agora vamos pastor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor da igreja, doce e verdadeira comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com a PIB de Bauru, com sua liderança, com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.